Bom dia, igreja! Bom dia! Quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Que bênção! Esse é o dia que o Senhor já fez. A palavra do Senhor diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você pode repetir isso comigo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós estamos aqui na casa do Senhor nessa manhã para celebrar sua bondade, sua fidelidade, suas misericórdias que se renovaram sobre cada um de nós, amém? Você crê nisso? Que privilégio nós podemos estar aqui. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora e se apresentar diante do trono da graça do Senhor. Dizer, Senhor, eis-me aqui, fala comigo mais uma vez nesse culto, abre o meu coração. Que o Senhor me encontre, Pai, nessa manhã. Nós queremos ouvir a Tua voz. Seja bem-vindo aqui no nosso meio. Queremos e precisamos da Tua glória, da Tua presença, nos inundando, nos invadindo aqui nessa manhã, Senhor Jesus. Queremos declarar, Tu és bem-vindo aqui no nosso meio. Cumpra o Teu querer sobre as nossas vidas. A Tua vontade boa, perfeita e agradável se cumpra em cada um de nós aqui, Senhor. E obrigado, Pai, pela Tua graça abundante que se derrama sobre nós a cada dia. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Amém. Vamos começar esse culto adorando o Senhor Jesus, dizendo que nós vemos a glória e podemos sentir a glória do Senhor aqui. Amém? Com as palmas? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor neste lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do seu nome. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, Sua sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber o louvor do seu nome, vou louvar o seu nome. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, nós estamos aqui porque um dia Ele nos alcançou.
Um dia Ele nos resgatou, nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E hoje podemos ser chamados de filhos, filhos e filhas amados. Não se há alguma dúvida em seu coração, creia, você é um filho amado. Somos filhos encontrados pelo Pai, desse amor maravilhoso. Dizes que eu sou, tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Você pode declarar: escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, escolhido. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, porque temos tantos motivos para agradecer ao Senhor. Bênçãos que nem podemos contar. Tu és grande, fiel, adorado, nós te amamos. Pode cantar comigo? Grande é o Senhor. Louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Aleluia.
temos a vitória. Ele nos ajuda dia após dia. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Nos ajuda. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a Queremos suas terra. vozes. Queremos o teu nome engrandecer. E te exaltar, Senhor Jesus. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Aleluia. Confiamos em teu infinito amor, Teu maravilhoso amor que nos alcançou. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Porque Ele é o Deus eterno. Porque só Ele nós podemos recorrer. É que nós colocamos as nossas vidas e as nossas lutas diante dEle. Esse é o Deus em quem podemos confiar. Esse é o Deus a quem nós oramos. Esse é o Deus que se importou com as nossas vidas e morreu morte de cruz para que nele nós tivéssemos vida. Esse é o momento de culto onde nós colocamos diante desse Deus as nossas lutas e os nossos desafios, com a certeza de que Ele atende, de que Ele nos socorre. Saia do seu lugar, se junte a mim aqui à frente e vamos orar, clamar a esse Deus eterno. É esse Deus que é grande e que se importa com as nossas vidas. A esse Deus que promove cura, transformação. A esse Deus que nos amou primeiro e nos trouxe novidade de vida nele, para que por meio dele nós pudéssemos levar a sua mensagem de salvação. Estava dizendo para o pessoal da banda, a gente sempre ora antes dos cultos,
E essa semana, a palavra que Deus colocou no meu coração foi inclusão. E no decorrer da semana, Ele dizendo, você como servo do Senhor, como embaixador do reino de Deus, como a palavra de Deus diz, Deus dissesse, que impacto isso causaria no reino de Deus? Que impacto isso causaria onde você está inserido, na tua vizinhança, no teu local de trabalho? O quanto isso faria falta para que o reino de Deus fosse expandido? Esse Deus que é grande nas nossas vidas, Ele nos convidou a participar dessa obra, a ser embaixador do seu reino, quando nós o aceitamos, para que nós possamos estar promovendo o reino dEle e levando pessoas e famílias a serem transformadas pelo seu poder. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para dizer que Ele é grande na nossa vida, e a consequência dessa grandeza na nossa vida, Ele se tornar grande na vida de outros, promovendo salvação. Com esse entendimento no coração, baixe sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar a Ele, agradecendo a Ele pelo seu favor, pela sua bondade, agradecendo a Ele pela sua presença no nosso meio. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque só Tu és o nosso Deus eterno. Só Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Tu és o Deus conosco, Tu és a porta, Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a luz, Tu és o Deus poderoso, Tu és o príncipe da paz. E firmados na certeza de que o Senhor nos escuta, nós estamos aqui para Te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade de neste primeiro dia da semana estarmos aqui reunidos como povo do Senhor para reconhecer a Tua soberania e Te agradecer, Pai, a Tua bondade. Muito obrigado, Pai, pela semana que passou, a maneira como o Senhor nos sustentou e pela oportunidade de estarmos começando mais uma semana. Queremos Te agradecer pelo acampamento dos jovens, queremos Te agradecer pelos jovens da nossa igreja que estavam no acampamento e voltaram hoje para poder prestar o Enem, Pai. Seja com eles para que eles possam conquistar aquilo que têm buscado no Senhor, Pai. E quanto a nós que estamos aqui, Pai, estende Tua mão de graça, poder e misericórdia sobre as nossas vidas, nos ajudando a continuar perseverando e lutando em busca de uma vida que agrade o Teu coração, Pai. Quanto aos desafios que temos de enfermidades, de lutas, que a Tua graça, Pai, possa ser com as nossas vidas e que não venhamos a desistir, mas que possamos continuar focados na Tua cruz, vivendo debaixo da sombra da cruz, com a certeza de que Tu és o nosso Deus, o nosso grande Senhor, clamando, buscando, para que no tempo do Senhor as Tuas maravilhas sejam manifestas nas nossas vidas, Pai. Socorre-nos e nos abençoa nesse dia e recebe a nossa oração, porque nós a fazemos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos, pode voltar para o seu lugar. Nós vamos ter um tempo de culto agora, que é um tempo de culto muito significativo e importante. Como dizia ainda há pouco, o fato de nós estarmos aqui é para nós fazermos diferença no reino de Deus. É nós impactarmos a vida das pessoas. E eu quero convidar a irmã Vilma, pedir ao irmão Luiz Costa que traga a irmã Vilma aqui à frente, porque nós vamos prestar uma homenagem a essa professora, né? Tivemos em outubro o dia do professor, e eu costumo dizer que professor passa conhecimento para a gente, mas professor de escola bíblica dominical, ele promove transformação de vidas. E a irmã Vilma, durante muito tempo, ela esteve aqui ela está ainda no Ministério Infantil, ministrando a vida de pessoas. Eu vou chamar 2 alunos dela, né? Para vir aqui. Sobe aqui à frente, sobe aqui à frente. Não, sobe aqui, por favor. A gente vai pôr uma cadeira aqui para ela sentar aqui. Senta aqui, vem aqui. Irmão Luiz, só me obedece. Você só me obedece hoje. Só me obedece. Alguém traz uma cadeira para aqui para colocar? Tem aqui. O guardião da irmã Vilma vai ficar do lado, que é o irmão Luiz Costa. Eu conheço a irmã Vilma de muito tempo. Coloca aqui do lado, por favor, a cadeira, porque senão o púlpito fica na frente. Aqui. Senta aqui, irmã Vilma. Deixa eu puxar aqui. Senta aqui, irmã Vilma. A irmã Vilma tem um problema no joelho, né? Isso para facilitar. Ela fica sentada e o segurança dela do lado, né?
A irmã Vilma está no Ministério Infantil há muito tempo. Só para você ter uma ideia, né? A Tânia completou 60 anos agora, não é isso, Tânia? Tânia se assentou, faz parte do meu time agora dos idosos, né? E ela foi aluna da tia Vilma, né? E gostou tanto da tia Vilma que casou com o irmão da tia Vilma, né? Então, nós vamos passar um vídeo agora para que você possa ver um pouco da história e depois nós vamos pedir a Deus que abençoe e derrame da sua graça na vida dessa irmã tão dedicada ao Senhor. Tá bom? Então assista esse vídeo para poder participar um pouco desse momento e viver um pouco desse momento. E no dia como o de hoje, você que costuma vir aos cultos, participar dos cultos e assistir os cultos, que esse tempo possa inspirar você a despertar para que você possa fazer mais pelo reino, além de participar de um culto, mas servir ao Senhor, para poder fazer diferença e continuar construindo um legado na presença do Senhor. Carlos Drummond de Andrade diz: a professora Vilma disserta sobre um ponto difícil na escola dominical sobre a Bíblia. Um aluno dorme cansado das canseiras dessa vida. Ela irá sacudi-lo ou repreendê-lo? Não, ela baixa a voz para não acordá-lo. Era com este carinho que ela me dava aula em 1989, e o mesmo que ela dá hoje aos meus filhos em 2023. Te amo, minha professora eterna. Olá, meu nome é Margareta Urias e eu também fui aluna da tia Vilma na Escola Bíblica Dominical. O que mais me marcou daquela época é a história que a tia contava sobre uma menina que deu a sua boneca nova para uma criança que não tinha brinquedos. E isso me faz pensar na vida da minha tia, porque ela sempre deu o melhor para servir a Deus. Ela abençoou a minha vida e a vida de muitas outras crianças. Por isso eu oro que Deus continue abençoando a vida da tia Vilma. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e certamente quando chegar a velhice não se desviará dele. Oi, tia Vilma, minha primeira professora que cumpriu com excelência seu papel. Deus abençoe a sua vida grandemente. Obrigado, tia. Beijo grande. Pra mim foi uma honra ter a tia Vilma como minha professora na EBD. Ela foi um exemplo muito grande nas nossas vidas, eu creio que de cada um que passou por lá. E ela tava lá todo domingo nos ajudando a crescer mais e mais na palavra do Senhor. Então eu sou muito grata por tudo isso. Oi, tia Vilma. Eu posso falar do seu trabalho no Ministério Infantil em 2 momentos da minha vida. Um, quando eu era criança, quando eu tinha 8 e 9 anos e morei em Curitiba. E eu lembro claramente das aulas, de EBD que a senhora dava, as músicas que você ensinava, e o quanto com isso eu aprendi um pouco de Jesus. E o segundo momento que é muito marcante pra mim é poder trabalhar contigo, aí no Ministério Infantil, e ver vocês ensinando os meus filhos, tanto o Daniel como a Helena, com o mesmo amor, com a mesma dedicação, com a mesma sabedoria. Eu louvo muito pela sua vida e pelo exemplo que a senhora é. Um grande beijo, viu? Bom, eu vou falar exatamente o que resume o legado da tia Vilma na minha vida. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor, tralalalala. E outra coisa, eu nunca vou me esquecer da massinha de trigo dela. Muito obrigado, viu, tia Vilma? Deus te abençoe. A tia Vilma tem um coração de ouro, um coração gigante, que eu pude conhecer assim que eu cheguei na igreja, com 5 anos de idade. Eu fui pra classinha dela, onde eu vi várias histórias, como flanelógrafo, onde fiz muitas atividades, onde brinquei com a massinha que ela fazia. E tem uma atividade que me marca muito, que foi quando a gente ouviu a história de Dorcas. Tinha uma roupinha desenhada e a gente passava a linha assim na roupinha, como se eu estivesse costurando. E com isso a tia Vilma fez parte da minha caminhada cristã, porque eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida quando eu era criança, ouvindo as histórias na classinha, aprendendo sobre o amor de Jesus. E assim eu pude crescer admirando a tia Vilma. Quando eu fiquei um pouco mais velha, pude ser colega dela, no momento em que ela não podia estar. Eu pude ser parceira, pude ser professora também da sala, de 5 a 7. E hoje em dia, a tia Vilma me aconselha. Ela é um dos meus contatos em que eu mando os meus pedidos de oração. E ela sempre vem me perguntar como eu estou, me dá conselho, me dá sabedoria, pedindo pra ter paciência. Esses dias mesmo, numa das nossas conversas, pude compartilhar algumas coisas que estavam acontecendo comigo. E ela contou um pouco dela. Foi muito bom. Ainda é muito bom. A presença da tia Vilma é um carinho no coração. Tia Vilma, eu amo você faz parte da minha história e peço que o Senhor permita que você esteja entre nós por muito tempo ainda. Olá, tia Vilma, tudo bem? Passando aqui para deixar um beijo e dizer que eu tenho um segredo guardado a 7 chaves, que já fazem 50 anos. Mas primeiro eu quero agradecer a Deus por ter colocado a tia Vilma na minha vida. Você, tia, influenciou uma geração, a minha geração, influenciou a geração do meu filho, da minha filha, e agora, ainda com todo o amor, com todo o carinho, está influenciando na geração da minha neta. Que Deus a tenha sempre em autoestima, e eu tenho certeza que Ele tem. E o segredo, tia Vilma, um segredo é o seguinte. Lembra daquelas massinhas que a tia fazia pra gente ficar brincando? A verde eu sempre comia, tá bom? Mas paciência, né? Tô vivo ainda. Beijo, tia. Oi, tia Vilma, que alegria poder gravar esse vídeo pra você. Só quem foi seu aluno sabe que honra é ter você como professora na EBD. Você abençoa e continua abençoando gerações inteiras. Não importa quanto tempo passe, você sempre vai ser nossa tia Vilma. Um beijo. Oi, eu sou a Carolina, eu tô há 28 anos na igreja, que é exatamente... eu nasci e fui apresentada na igreja, então tô desde sempre aqui.
E a tia Vilma também está nessa trajetória desde o início, porque, para quem não sabe, ela é minha tia mesmo, ela é irmã do meu pai. Então, ela está na minha vida desde sempre. E uma coisa muito marcante, com certeza, foi a escola dominical, porque eu já iniciei com ela, né? E não queria sair da turma dela. Eu lembro que eu fiquei um tempo a mais, porque eu não queria sair da turma dela. E eu lembro muito da massinha que ela fazia em casa. Eu achava incrível o que ela fazia em casa, na panela ali, a massinha para levar pra gente brincar. Todas as histórias que ela ensinou. Mas com certeza o que ela mais ensinou pra gente foi sobre mansidão, paciência, porque a tia Vilma, ela nunca se irritava, ela nunca se exaltava, ela realmente tinha uma paz, uma paciência com todo mundo, que é muito especial. Então, ela com certeza marcou a vida de todo mundo que passou por ela e marcou a minha também, só com o jeito dela de ser. E também todo o esforço dela durante todos esses anos para fazer o melhor possível para todo mundo. E com certeza, na vida de todo mundo que passou pela escola dominical, passou pela igreja, foi ela que deu a base de tudo. Então, muito obrigada, tia Vilma. Beijo. O primeiro contato com a tia Vilma já fazem 57 anos. Foi numa classe de EBF, Escola Bíblica de Férias, que acontecia aqui na igreja. E minha mãe me trouxe e por aqui a gente foi ficando. E lá se foi todo esse tempo. Eu louvo a Deus pela vida dela, pelos ensinamentos. Anos mais tarde eu vim trabalhar no Ministério Infantil, pude trabalhar com ela também. Aprendi muita coisa. Eu só não aprendi a fazer a massinha. Aquela massinha é deliciosa, porque até nisso ela tem o cuidado no preparo, fazer com coisas que se as crianças colocassem na boca não ia fazer nenhum mal, usando cuidado para colocar corante alimentício, né, para colorir. É por isso que as crianças adoram brincar e comer a massinha da tia Vilma. O desejo do meu coração é de gratidão por todo esse tempo que a gente tem caminhado junto. Anos mais tarde ainda fui casar com o irmão dela, né? A gente virou até parente toda essa caminhada. Ela tem sido bênção nas nossas vidas e nosso desejo é que ela continue abençoando gerações como tem feito. Ela abençoou a minha vida quando criança, abençoou a vida da minha filha e assim tem sido com várias pessoas que se pudessem dar esse depoimento hoje, falariam a mesma coisa. Muito obrigada, Vilma, por tudo que você tem nos ensinado ao longo desse tempo. Que Deus te abençoe. Oi, tia Vilma, passando rapidinho para falar a grande admiração que eu tenho por você, pela pessoa que você é, pelo teu amor, paciência, dedicação, por tantos anos com as crianças na Igreja Batista do Cajuru, pelo teu amor por esse Ministério Infantil. Tia, eu quero que você saiba que, com certeza, cada criança que passou por aí jamais vai esquecer das tuas aulinhas, do teu amor, e tenho certeza que você impactou as crianças com o amor de Jesus através desse teu jeitinho tão querido, tão especial. Te amo, tia. Ele continua sendo bom. Sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. A gente deu uma acelerada no vídeo para poder abrir a oportunidade. Você tem 10 segundos se quiser dizer alguma coisa para a irmã Vilma. Alguém quer dizer alguma coisa para a irmã Vilma? Levante a mão. Pastor, com licença. Pastor? Opa. Aqui? Pastor? Ali, isso. Estou procurando. Pode falar. Alguma coisa para dizer? É que eu vou passar o microfone, você vai levar para a pessoa lá no grupo, tá bom? Tia Vilma, eu infelizmente não tive a honra de poder ter sido ensinado na escola dominical pela senhora, mas eu tenho o privilégio dos meus filhos terem essa oportunidade. O Nicolas fala da senhora, fala com muito gosto, abraça a senhora toda vez que chega lá. Então, assim, ainda que eu não tenha tido esse privilégio, mas os meus filhos estão tendo. E eu agradeço a Deus pela vida da senhora, que Ele continue dando saúde, força para a senhora, para, quem sabe, continuar ensinando o Nicolas até a adolescência, ou bem mais que isso. Que Deus abençoe a senhora, viu? Alguém quer falar? Ali, ó. 10 segundos, tá? Não segue o exemplo do Tiago. Não, pega o microfone. Queria falar mais uma coisa. Todo mundo ouvir, tá bom? Tem que fazer acelerado também? Não, é breve para a gente ter a oportunidade de várias pessoas. Dai honra a quem merece a honra. Vilma, eu entrei na igreja com 12 anos de idade, mas meus filhos tiveram o privilégio de estar com você. E eu te louvo, você não só atuou no Ministério Infantil, como no Ministério de Mulheres. Você foi minha companheira constante na MCA e no Ministério de Mulheres. Então, eu me rendo e me louvo pela tua vida e deixo um legado na minha. A Sheila, ali. Bom dia, quero agradecer em nome dos meus filhos, em nosso nome, e falar não só da dona Vilma, que é fantástica, excelente, uma pessoa maravilhosa, e que os meus filhos confiavam em ficar nela, inclusive o Andres. Ela teve que ir lá em casa, porque se o
se acontecesse alguma coisa, ela sabia onde ele morava. Tá? Então, se ele pudesse dar o depoimento, tinha muitas coisas maravilhosas para contar da Dona Vilma e do seu Luiz Costa, que foi super companheiro. Ele fabricou móveis para o departamento infantil. Ele fez coisas muito, muito maravilhosas. A família toda, eles dois, o casal e os filhos, sempre contribuíram muito aqui. Graças a Deus por isso. Muito obrigada. Que Deus abençoe com muita saúde. Amém. Mais duas pessoas, alguém mais? Ali a irmã Hilda. Pastor, pode vir para cá que o senhor vai Esta fazer mulher oração. faz parte da nossa história aqui no Cajuru. Quando eu a conheci, eu ainda não estava grávida da Eunice. Foi numa EBF, né, que a gente começou a vir aqui. Ela falou assim, dá para fazer lá na sua casa? Eu falei, minha casa é tão pequena, e era duas pecinhas, gente. Era o tempo da pobreza. Eu falo assim, quando eu conheci a Vilma, a pobreza acabou. Né? Porque esta mulher e a Dirce Arnas foram duas bênçãos na vida da gente. Ela, como o Luiz Costa, é uma referência. E não tem nem como discutir o que mais, porque foi maravilhoso. E está sendo ainda, né? Nessa idade ainda eu falo assim, eu quero ter a metade do seu vigor. Porque ela, às vezes a gente está lá nem querendo fazer mais nada. Ela, Amém, eu ainda amém, posso ajudar. amém, amém, amém. Mais uma pessoa ali, ó, lá, a mãe da Gabi, a Rita. Eu agradeço muito a tia Vilma, porque a minha filha, na época que ela era menor, ela não queria de jeito nenhum ficar na salinha. E aí, com a tia Vilma, ela ficava. E a tia Vilma tinha um carinho enorme por ela. E eu guardo uma foto delas até hoje, que elas saíram na revistinha aqui da igreja. E a Gabi, ela ama a tia Vilma. E nós também, tá? Amém. Queridos, a Bíblia diz que sempre por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Como também por trás de uma grande mulher tem um grande homem. O irmão Luiz sempre deu apoio ao trabalho da irmã Vilma, ajudando a fazer as atividades. E o que nós estamos fazendo hoje aqui é honrando os professores, né? Aqui tem professores. Quem é professor, fica de pé, por favor. Professor tanto da Escola Bíblica Dominical como professor na vida profissional para abençoar a vida de pessoas. Fica de pé, por favor. Tem aqui professores. Olha quantos professores tem aqui no meio da nossa igreja. A gente chega onde chega, porque um professor, quando a gente está na escola, ele nos ajuda, podem sentar, eles nos ajudam a aprender a ler e a ter contato com o conhecimento daquilo que a gente traz de casa. E quando a gente vem para a igreja, que tem uma pessoa que se dispõe a ser um professor de escola bíblica dominical, ele não só traz o conhecimento e ajuda na formação, como também ele transforma a vida para que nós possamos vir a ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui, honrando em vida a irmã Vilma, como professora da Escola Bíblica Dominical, há mais de 60 anos, né? Há 60 anos dando aula na Escola Bíblica Dominical, ininterruptamente, sempre. No auge dos seus 90 anos, com a limitação de joelho, mas não se intimida em deixar de servir. Ela continua como professora. Ela está ali na sala hoje ministrando e a gente trouxe ela aqui. Então, quando o Ministério Infantil, a gente como igreja pensou em honrá-la, e como disse no início, é para que você, que hoje serve você, que hoje conhece a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, e talvez tudo o que você faça é participar de uma célula, é vir aos cultos no domingo, que você possa acordar para essa realidade e essa necessidade que tem de sermos pessoas que faz diferença nesse tempo, para que o reino de Deus seja conhecido de outros. Que diferença você está fazendo como servo do Senhor para abençoar o reino de Deus? Como você tem caminhado nessa direção? A irmã Vilma é uma inspiração. Quando eu cheguei aqui como pastor do Ministério Infantil, ela disse assim para mim, pastor, eu vou parar, porque eu digo, não para, irmã Vilma, deixa que Deus estabeleça esse tempo. Porque as nossas crianças precisam de referência, de vó. Nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, nossos adultos precisam de referência, de pessoa que tem alegria e prazer em servir. Porque a irmã Vilma, ela serve com prazer e alegria. O Lucas, que é um aluno que foi agora do presente, né? Pode ir lá, Lucas, levar um presente para ela. E a Jaine, que
Jaiane, que é mãe do Davi, que hoje é aluno da tia Vilma, representando os alunos do passado. O pastor Valdo vai orar, mas antes a irmã Vilma vai mostrar o presente ali. O irmão Luiz mostra, seu assistente de palco, né? Por sua vida e dedicação na nobre tarefa de ensinar a palavra de Deus, com amor e paciência, aceitando o desafio de cuidar das ovelhinhas que o Senhor lhe confiou. Que a sua vida continue transbordando do amor, das bênçãos do Altíssimo, sendo instrumento nas mãos de Deus e confiando no Senhor de todo o coração. Mas de nada faço questão, mas tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Atos 20, 24, Segunda Igreja Batista de Curitiba. Eu não tenho palavras para dizer muito obrigado por cada irmão, cada aluno que a gente teve aqui, que eu só posso agradecer. Eu sempre agradeço a Deus a minha vida, porque eu amo essas crianças. Eu vou parar por causa da minha idade e eu já estou devagar, mas com dor no coração. O meu marido sabe disso, mas a gente tem o tempo, porque as crianças precisam sempre o melhor da gente. E eu quero agradecer de todo o meu coração, cada membro, cada criança, cada adulto que passou pela gente, que a gente ajudou ou que foi ajudada. E eu tenho uma amiga de muitos e muitos anos aqui no departamento, a Terezinha. A gente trabalhou muitos e muitos anos junto também. Então, olha, muito, muito, muito obrigada. É pouco. Que Deus continue dando sabedoria para cada irmão, cada pessoa que gosta de criança, que diz que o Senhor desperte, porque essas crianças somos nós amanhã. Muito obrigado. O carinho não tem preço, não tem preço. Obrigada. O apóstolo Paulo, no fim da carreira, ele disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E desde já a coroa da justiça me está reservada, que o justo juiz me dará naquele dia. Qual é o dia? Na volta de Cristo. Que realmente isso possa acontecer na vida de todos nós, irmãos, para a nossa glória e principalmente para a glória de Deus. E de tudo que foi falado aqui, o mais sortudo sou eu, porque eu tenho a Vilma. A Vilma é minha,
há 75 anos, irmãos. 5 de noivado e namoro e 70 de uma excelente união em Deus. Agradeço essa igreja por todo o carinho que nos tem dispensado e que Deus abençoe todos nós para a honra e glória do seu divino nome. Amém. Eu quero salientar que a Tânia, não é porque é minha cunhada que eu vou falar. A Tânia foi uma das primeiras aluninhas minha, ela tinha 3, 4 anos. E a mãe dela viu a placa da EBF e ela perguntou se ela também podia ficar com a Tânia. Eu disse, pode, não tem problema nenhum. Eu estava sozinha na classe. Aí ela levava as crianças no banheiro, ela dava água para as crianças. No outro dia ela veio e depois veio a Tânia, ficou com a graça de Deus. Ela também, quantos anos ficou aqui? Então ela me ajudou a pôr a primeira pedra. Amém. Amém. Pastor Valdo vai orar. Estenda as suas mãos na direção do casal. Antes de orar, eu quero dizer o seguinte, nós marcamos as pessoas pelas realizações, mas nós marcamos as pessoas pelas realizações muito pouco. Não são nossas realizações, em primeiro lugar, que deixam marcas nas pessoas. A irmã Vilma deixa marcas por quem ela é, em primeiro lugar. A maior marca que ela deixa não é o que ela realizou, se bem que o que ela realizou também deixa marca. Mas ela deixa muitas marcas na vida de todas essas pessoas que testemunharam, de muitas crianças, por quem ela é. Uma mulher de fé, uma mulher de oração. A Vilma sempre foi aqui na igreja para nós um referencial de oração. Culto aqui 7 horas da manhã, né? Ela era uma das pessoas que sempre estava, um referencial de amor, envolvida com a obra social. Sempre se envolveu aqui na igreja, desde que eu cheguei aqui, com a obra social. Irmã Vilma é uma pessoa leal. Você pode contar com ela. Se a irmã Vilma tiver que falar alguma coisa com você, ela vai te chamar em particular e vai conversar com você. A irmã Vilma é uma pessoa caridosa. A irmã Vilma é uma pessoa cheia de fé. A irmã Vilma é uma pessoa firme no Senhor. Então, muito mais do que as suas realizações, a irmã marca a minha vida por quem a irmã é. Aprendi muito com a irmã aqui. Eu queria que eu tivesse, ninguém vai ficar aborrecido comigo, mas eu precisava ter pelo menos umas 20 Vilmas aqui, né? Então quem ela é que marca a nossa vida. Eu sei que ela marcou também por quem ela é, porque é assim que a gente marca as pessoas. Nós precisamos olhar antes das realizações da irmã Vilma, olhe para o caráter dela. Porque o que faz diferença, o que faz com que nossas vidas marquem, é que o nosso caráter seja cada vez mais parecido com o de Cristo. Eu posso dizer que ao longo da minha vida, uma das pessoas que eu me relacionei, que tem um caráter muito moldado ao de Cristo, é a irmã Vilma. Então Deus continue te abençoando. Vamos orar? Vamos, erga sua mão aqui. Senhor Deus, muito obrigado por essa vida tão preciosa. Irmã Vilma é uma bênção, verdadeiramente ela é uma bênção. Ela não foi, não, ela é uma bênção. Eu quero te agradecer pelas muitas vidas em que ela deixou suas marcas, que ela influenciou, muitas vidas que ela serviu de referência, quantas pessoas aprenderam com ela, cresceram com ela, conheceram a Cristo através dela, quantas vidas foram abençoadas com as ações de amor da irmã Vilma, sua esperança firme em Jesus Cristo, seu amor às pessoas. Ó Deus, muito obrigado, e que ela continue sempre assim, marcando vidas, fazendo diferença, sendo um referencial para o teu reino neste mundo, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos abrir a palavra de Deus lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Enquanto vocês estão aí procurando o texto bíblico, eu quero dizer que está chegando o Natal.
E com o Natal nós teremos os nossos eventos de colheita. O que nós não podemos esquecer? Que o evento de colheita não é um evento em si mesmo. Por isso que o nome é colheita. Colheita porque nós queremos que esse evento seja, nós possamos colher na vida das pessoas que nós estamos semeando. Aqueles amigos do coração, aqueles 5 amigos do coração que você relacionou, que você está colocando no coração e agindo para que essas pessoas se convertam. Então, a partir de agora, interceda mais ainda, porque o evento de colheita é para você convidar esses amigos, você se esforçar para que eles venham. É um evento ponte, né? Então, criança, adolescente, jovem solteiro, jovem casado, terceira idade, o objetivo é esse, é ganhar pessoas para Jesus. As nossas celebrações do Natal aqui, primeiro, é para louvar a Deus, bendizer a Deus pela vinda de Jesus Cristo ao mundo, e é para ganhar gente para Jesus. Então, vai logo, se você ainda não começou a orar e a começar um relacionamento com essas pessoas, não demore, né? Não basta orar, você tem que se relacionar, não é? Então, isso, não demore a fazer isso. Dentre os nossos visitantes, é sempre uma alegria quando um aluno meu da Fabapar vem aqui. O Mateus é meu aluno. Olha lá, aquele rapaz bonito lá, com a sua esposa aqui hoje, né? Seja muito bem-vindo à nossa igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia, procure aí no seu equipamento, para nós pensarmos um pouco aqui nessa manhã sobre... A gente fala tanto aqui, de vez em quando eu pergunto aqui no culto, avançar ou recuar? O que vocês respondem? Avançar. Mas quais são os requisitos básicos para que uma igreja avance? Se eu fizer aqui uma enquete, virão as mais variadas respostas. Não tinha visto a Patrícia ali, agora vi. Que bom que ela está com a gente no culto, nós estamos orando por você. Patrícia está enfrentando uma batalha com uma enfermidade, mas está firme. Patrícia, levanta a mão aí para o pessoal te conhecer mais. Ela está lutando, eu queria que você assumisse um compromisso de oração por ela. Se você ainda não está orando, ore por ela, para que Deus a abençoe. Então, claro que se eu perguntar assim para você, quais são os requisitos básicos para uma igreja avançar, vocês vão me dar muitas respostas. Mas eu quero olhar nessa manhã para uma igreja que avançava. A comunidade cristã em Tessalônica era uma das melhores igrejas, foi uma das melhores igrejas do Novo Testamento. Não existem igrejas perfeitas. Todas as igrejas têm suas fraquezas, suas falhas, e ela também. Mas essa igreja talvez seja uma das igrejas do Novo Testamento que esteve mais próximo da perfeição. Foi uma grande igreja, era uma igreja que avançava. Essa igreja, ela foi plantada na segunda viagem do apóstolo Paulo. Está lá em Atos 17, ela foi plantada no trabalho deles ali, e aquele trabalho gerou, eles fizeram um trabalho tão relevante, né? Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano é um outro nome de Silas. Então é Paulo, Silas e Timóteo. Então, que eles disseram que, olha, aqueles que estão alvoroçando o mundo chegaram até a gente aqui. Estão alvoroçando essa cidade. E começou uma grande perseguição. Eles foram tremendamente perseguidos. E eles, então, Paulo, Silas e Timóteo tiveram que se afastar por um tempo. E aí, então, de lá de onde eles estavam, provavelmente em Corinto, eles escrevem esta carta para a igreja. E essa carta foi depois que Paulo mandou Timóteo de lá. Timóteo, vai lá, procura saber como é que estão as coisas. Ele foi, e quando volta, traz notícias excelentes daquela igreja que avançava. E aí Paulo, então, escreve essa carta. Eu vou me concentrar em poucos versículos aqui. Versículo 1 a 3, que diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses,
em Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra e nós já tivemos momentos tão especiais nesse culto. Nós já louvamos ao Senhor, o Senhor já nos falou aqui de tantas formas, mas agora nós te pedimos que o Senhor possa estar falando a cada um de nós através da tua palavra. Que os nossos corações hoje estejam aqui, os nossos ouvidos, nossos olhos atentos, voltados para o Senhor e para a tua palavra. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Então, feito essa introdução que eu já fiz, eu quero pensar numa coisa muito interessante desse texto, é a maneira como Paulo se dirige à igreja, dizendo, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. E aonde está essa igreja, além de estar em Tessalonicenses? Em Tessalônica. Ele dá um outro endereço para a igreja. E esse endereço é o endereço mais importante da igreja. Ele diz, essa igreja não está apenas em Tessalônica. Ele diz, essa igreja está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. É muito importante que a igreja entenda isso. Não basta a igreja estar no seu endereço geográfico. O endereço mais importante onde a igreja deve estar é a igreja estar em Deus. Ela está localizada em Deus. Ela está centrada em Deus. Deus era a verdadeira atmosfera em que a igreja vivia. Deus era a verdadeira atmosfera em que aquela igreja se movia, em que aquela igreja existia. Não basta estar no Capão da Embuia. Não basta estar nas ruas José Rissato. O melhor e maior endereço da igreja é que a igreja precisa estar em Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Então, assim como o ar está em nós, e nós estamos no ar, o ar está em nós, e nós estamos no ar, e não podemos viver sem ele, assim também é a igreja que avança. A igreja, para avançar, nela precisa entender isso, que ela não pode viver sem Deus, e que essa igreja está em Deus, e que entender que não há verdadeira igreja sem Deus. Não tem como. Então nós podemos ter a melhor estratégia do mundo, nós podemos ter o maior crescimento de igreja, mas a igreja não avançar se essa igreja verdadeiramente não estiver em Deus. Se onde ela está localizada especialmente é em Deus. A igreja dos Tessalonicenses estava em Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo fala onde ela está, isso já repercute a admiração de Paulo por aquela igreja. Quando ele se refere à igreja onde ele está, essa igreja aí, ela está em Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Com as notícias que ele recebeu de Timóteo, ele disse, não é possível. Se essa igreja não estivesse em Deus, não estaria acontecendo o que está acontecendo lá. Mas a igreja somos nós. E para a igreja estar em Deus, nós precisamos estar em Deus.
Nós precisamos, com a nossa vida, estar centrada em Deus, integrada em Deus, contida em Deus, incluída em Deus. Nós temos que pensar, como eu falei, né, que assim como o ar está em nós e nós no ar, não podemos entender que assim como nós não vivemos sem o ar, não vivemos sem Deus, e precisamos, assim como estamos no ar, estar em Deus. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu quero pensar, a igreja do Novo Testamento, ela tinha 3 endereços, normalmente. Em alguns casos, só 2 endereços. Em alguns momentos, 3. Ela estava, primeiramente, em Deus. Segunda, estava, alguns momentos, no pátio do templo, principalmente nos domingos. Quando não estavam no pátio do templo, estavam nas catacumbas, nas florestas, porque não podia estar em outro lugar, porque estavam sendo perseguidos. E em terceiro lugar, o terceiro endereço da igreja eram as casas. A igreja está em Deus. Vamos aplicar agora a nossa vida hoje. A igreja que avança precisa estar em Deus. A igreja que avança precisa estar no templo e ela precisa estar nas casas. Não tem hoje, você não vai ver, você vai ver isso no Novo Testamento o tempo todo. A igreja sempre esteve em Deus, em algum lugar e nas casas. E por isso avançava. Isso nos leva a uma reflexão. Se cada um de nós está disposto a fazer da sua casa o seu endereço, se a sua casa pode ser o endereço de Deus, da igreja, melhor dizendo. Às vezes nós temos muita dificuldade para encontrar anfitriões, para que aquele lar, aquela casa seja um endereço da igreja. A Igreja Batista Segunda de Curitiba, todas as quintas-feiras, está aqui, nessa casa, nesse lugar. Então, a primeira coisa que eu quero refletir com vocês de uma maneira muito prática hoje aqui, é sobre essa questão. O endereço, qual é o endereço dessa igreja? Esse endereço dessa igreja, em primeiro lugar, é Deus. Em segundo lugar, é aqui. E em terceiro lugar, é na tua casa. Porque assim era a igreja que avançou no Novo Testamento. E o que eu quero destacar nessa carta aqui, também, nesse início, ele disse: sempre damos graças a Deus por todos vocês. Aí eu quero trazer aqui nessa reflexão desse texto, para a gente o seguinte: será que nós damos graças a Deus por todas as pessoas da nossa igreja? E sempre. Paulo diz assim: dou graças a Deus por todos vocês. Será que lá na igreja de Tessalonicenses não tinha ninguém complicado? Será que lá não tinha ninguém assim, diferentão? Será que não tinha aquela pessoa assim que incomodava? Toda a comunidade tem. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: eu dou graças a Deus por todos. Todos vocês que compõem a igreja em Tessalônica, eu dou graças a vocês. Então, o que a gente pode refletir, né, quando ele usa essa expressão, quando ele fala: eu agradeço sempre e por todos vocês. Que que nós possamos fazer como ele, de olhar primeiramente para as coisas boas que as pessoas têm, para as qualidades que as pessoas têm, para aquilo que há de bom nas pessoas. Porque todas as pessoas têm coisas boas, assim como todas as pessoas têm coisas não lá tão boas. Mas olhar e dizer: dou graças a Deus por todos vocês, porque todos vocês têm qualidades, todos vocês são coisas boas, todos vocês podem abençoar e todos vocês abençoam. Então esse eu não queria perder esse gancho desse texto para falar aqui.
Mas agora eu quero me deter propriamente para dizer o seguinte: 3 requisitos indispensáveis para uma igreja avançar. E agora eu vou entrar no meu assunto, que eu sei que vocês estão tranquilos, não estão sentindo calor, podemos ir até 2 horas. Primeira coisa que eu quero nesse texto pensar com vocês, depois que eu já falei daquela igreja que está em Deus, endereço é Deus, é pensar no que ele diz no versículo 3. Lembramos continuamente de Deus, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé. Então, a primeira coisa que ele menciona naquela igreja, que era a marca naquela igreja, é que era o trabalho de vocês que resulta da fé. Não era um ativismo religioso. Não era apenas para cumprir tarefa. Não era porque alguém pediu. Não era por obrigação. Era um trabalho que era resultante da fé. Então, o que eu quero aplicar aqui? A primeira coisa nesse texto, depois de ser uma igreja que vive em Deus, uma igreja que está em Deus, uma igreja que não abre mão de Deus, que o seu maior endereço é porque ela está em Deus. Antes de estar no templo, antes de estar em qualquer lugar, a igreja está em Deus. A segunda é, essa igreja precisa de uma fé ativa. Quando ele está falando de um trabalho que resulta da fé, chama-se uma fé ativa. Quando a fé não é ativa? Quando essa fé não resulta trabalho. Quando ele fala uma fé, um trabalho que é resultado da fé, ele está falando de fé ativa. A igreja não vai avançar se nós não tivermos fé ativa. Se for apenas uma fé contemplativa, se for uma fé ligada só a sentimento, ou uma fé ligada a crenças, não vai avançar. Para a igreja avançar, precisa de uma fé ativa, uma fé que resulte algo, uma fé que nos mobilize para algo, uma fé que nos leve para algo, uma fé que nos leve a servir de algum modo, uma fé ativa. Então, se nós aqui, todos nós, não tivermos fé ativa, a igreja não avança. Os Tessalonicenses avançaram, porque Paulo está dizendo que ali naquela igreja não havia uma fé contemplativa, havia uma fé ativa. Uma fé ativa. Então esse é um dos requisitos. Eu não sei como é a sua fé. Não é? E lá no versículo 9, olha o que ele diz, no versículo 9, desse mesmo capítulo, se você tiver com ele aberto aí. Olha o que diz, no versículo 9, ele diz assim: pois eles mesmos, toda a Macedônia e a Acaia, nos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Era um comentário geral naquela região sobre a fé ativa desses crentes. O que acontecia lá, o que estava acontecendo, não é? Então, eu quero a primeira coisa a falar para você é que a fé ativa, ela provoca alguma coisa. A fé ativa, ela vai provocar algumas coisas em nós. Uma capacitação sobrenatural é consequência de uma fé ativa. Nós, por nós mesmos, nós não temos capacidade própria para fazer a obra de Deus. Mas quando a fé é ativa, essa fé gera em nós, através do Espírito Santo, uma capacitação sobrenatural. Porque o agir do nosso trabalho, o agir nessa igreja, não era coisa da capacidade dos membros dessa igreja. Nessa igreja havia o agir de Deus. E o agir de Deus só pode acontecer num coração obediente. Então a fé ativa, ela é coisa de Deus que se manifesta na vida de um coração obediente.
E isso é o que nós precisamos. Nós precisamos permitir que Deus haja na nossa vida. Esse agir de Deus gere uma capacitação sobrenatural para que nós tenhamos uma fé ativa, uma fé que nos leve para algum lugar, né? Pelo agir de Deus. A fé ativa gera um compromisso permanente com a vida que vem de Deus. Havia nessa igreja um compromisso permanente. Essa igreja aqui, irmãos, eles enfrentavam muitas adversidades. Eles enfrentavam muitas lutas, muitos problemas. Mas eles tinham uma fé ativa. E a fé ativa gera um compromisso permanente com a vida que vem de Deus. Permanente. Se a sua fé não está gerando um compromisso permanente com Deus, a sua fé não é uma fé ativa. Ela é uma fé inativa. Ela é uma fé contemplativa. Ela é uma fé de sentimento. Ela é uma fé de crença, mas não é, de fato, uma fé ativa. A fé ativa gera compromisso permanente com Deus. A fé ativa gera ruptura. O versículo 9 diz que eles abandonaram os ídolos. Está sendo espalhado pelo mundo, vocês então estão impactando o mundo, a maneira como vocês estão abandonando os ídolos. Por que eles abandonaram os ídolos? Porque quando a gente tem uma fé ativa, nós rompemos com tudo aquilo que a palavra de Deus diz que nós precisamos romper. Nós acabamos de cantar, Tu és fiel, Senhor. Deus é fiel, mas muitas vezes quem não é fiel, quem não manifesta a fidelidade somos nós. E uma das manifestações de uma fé ativa é fidelidade. E fidelidade gera ruptura. Então, isso é um outro aspecto de uma fé. A fé ativa não se deixa ser vencida pelas tribulações. Por que muitos crentes são vencidos pelas tribulações? Porque têm fé, mas não têm uma fé ativa. Olha o que diz o versículo, capítulo 1, versículo 6, desse texto aí. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Apesar do muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eles tinham uma fé ativa. Está na hora da gente repensar que fé nós temos. Qual tipo de fé? Essa semana eu conversei com um missionário. Ele trabalha há muitos anos com evangelização e trabalha muitos anos com evangelização de pessoas nessa faixa de 13, 14 anos até 35 anos. Muito experiente. E ele me disse o seguinte, sabe o que eu tenho percebido nessas minhas andanças e trabalhando com muita gente, com igreja e tal, é que tem muita gente na igreja que ela admira Jesus, ela ama Jesus, ela tem um certo compromisso com a obra de Jesus, mas verdadeiramente não são convertidos. E ele disse, já faz algum tempo que eu comecei a pregar mais sermões evangelísticos. Então nós temos que, de vez em quando, pararmos para nós refletirmos sobre nossa fé. E uma coisa que hoje eu quero parar com você para refletir, é se a sua fé é uma fé ativa. É de fato uma fé ativa. O que fazia a igreja de Tessalônica avançar é porque eles era composta de crentes que tinham uma fé ativa, uma fé que age, uma fé que resulta em alguma coisa, uma fé que produz fruto. Isso é uma fé ativa. A segunda reflexão que eu quero fazer nesse texto, né, eu quero voltar um pouquinho ainda para dizer que a fé ativa nos leva a servir ao Senhor com alegria. É o que Paulo disse no versículo 6.
Apesar de todos os sofrimentos, vocês estão me servindo com alegria, né? Mesmo com todas as batalhas. A fé ativa não permite que as tribulações sufoquem nossa alegria de estarmos no caminho da verdade. A fé ativa, quando ela é ativa, ela não vai deixar que nossos corações sejam sufocados pelas nossas tribulações de tal maneira que nós perdemos a alegria de estarmos no caminho da verdade, de estarmos com o Senhor Jesus. A fé ativa nos leva a imitar Jesus em toda e qualquer circunstância. Versículo 3, o que é que eles falaram? Vocês nos imitaram porque eles imitavam a Cristo. A fé ativa nos leva a imitar Jesus em toda e qualquer circunstância. E aí a igreja avançava. Nada deteve aquela igreja. Eles avançaram. Eles estavam avançando. E uma das razões é porque aqueles crentes possuíam uma fé ativa. O trabalho deles era gerado pela fé. O que eles faziam era gerado pela fé. Segunda coisa que tinha ali, que uma igreja para avançar, ela precisa ter um amor capaz de superar qualquer barreira, né? O texto diz lá, nesse texto ainda no capítulo 3, ele vai falar, o trabalho que resulta da fé e o esforço movido pelo amor. O esforço movido pelo amor, ou seja, é um amor capaz de superar todas as barreiras. Nós estamos no momento em que nós estamos vivendo, nós estamos levantando muitas barreiras desnecessárias entre nós. Desnecessárias. Muitas barreiras desnecessárias. Nós nunca vimos, por exemplo, uma coisa que sempre existiu inclusive estruturalmente, mas que em pleno século XXI se manifesta com tanta ênfase como o racismo. E cria uma barreira. Questões sociais criando barreiras, questões econômicas criando barreira, questão culturais criando barreira, questões ideológicas criando barreiras. Crente que não quer nem falar com o outro porque o outro pensa ideologicamente diferente dele. Não vai avançar a igreja assim. A igreja, para avançar, nós precisamos ter um amor capaz de superar barreira. O esforço movido pelo amor. Os nossos esforços precisam ser movidos pelo amor. Aquele esforço que eu vou fazer para aceitar, aquele esforço que eu vou fazer para me relacionar, aquele esforço para abençoar, aquele esforço para servir, é movido pelo amor. Então, uma das características do amor é esse. O amor, ele não pode ser totalmente efetivo e nem totalmente afetivo. O que é um amor totalmente efetivo? É aquele amor que só pensa no fazer. Eu faço pelo outro, mas não manifesto minha afeição, minha afetividade pelo outro. O amor, ele é uma moeda com dois lados. Não é cara e coroa, é efetividade e afetividade. O amor cristão, ele tem esses dois aspectos. É o lado efetivo e o lado afetivo do amor. Eu não só tenho atos de amor, mas aqui no meu coração, eu tenho atitudes afetivas de amor para com o outro. É mais do que só atos de amor. Então, uma igreja não avança, irmãos. Uma igreja não avança se ela não for uma igreja em que o esforço é movido pelo amor. É um esforço no mundo de hoje,
com tantas coisas que a gente tem para fazer, é um esforço a gente hoje se dedicar à obra do Senhor, é um esforço estar em ensaio, estar em reunião, é um esforço estar numa célula, é um esforço o discipulado, é um esforço, claro que é um esforço. Jesus deu uma ordem à igreja para nós discipularmos uns aos outros. Discipulado é esforço? Claro que é esforço. Você tem que se encontrar com a pessoa, você vai ter que ter tempo com a pessoa, você vai ter que conversar com a pessoa, você vai se relacionar com a pessoa. Ah, esforço? É. Mas como é que esse esforço deve ser realizado? Deve ser realizado em amor. Primeiro, o amor a Jesus. Primeiro é o amor a Jesus. O esforço em amor por causa de Jesus. Lá na minha aula de evangelismo, um dia desse eu perguntei para os alunos, qual deve ser o principal motivo para a gente evangelizar as pessoas? Aí foi quase um coro só, amor pelas almas perdidas. Não, é amor a Jesus. Porque quando eu faço por amor a Jesus, mesmo quando o resultado não vem, eu não desanimo. Porque eu estou fazendo por amor a Jesus. Eu estou pregando hoje aqui, em primeiro lugar, eu tenho que estar pregando aqui por amor a Jesus. O resto é consequência disso. Amor a Jesus. O esforço é pelo amor. Eu me envolvo com a obra de Deus, eu me envolvo com o reino. Requer esforço, mas em amor. Aquela igreja avançava porque os crentes se esforçavam. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não querem se esforçar. Tudo é difícil. Tudo não posso. Mas quando a gente se esforça em amor, quando o amor começa a tomar conta do nosso coração, primeiro amor a Jesus. Amor às pessoas, amor ao reino, amor à igreja. Aquilo vai virar um serviço com alegria. Igreja nenhuma avança sem esforço. Nenhuma igreja avança se os membros dessa igreja não estiverem dispostos a fazer esforço. Não vai. Mas esse esforço é por amor. Porque se não for por amor, ele cansa. Tem gente fazendo esforço por religiosidade. Meramente religiosidade. Faz um esforço tremendo por religiosidade. Daqui a pouco está cansado, não quer mais nem ouvir falar. Tem que fazer o esforço pelo amor. Motivado pelo amor. Baseado no amor. Firmado no amor. Então, meus irmãos, no capítulo 4, olha o que Paulo fala dessa igreja. Não precisamos lhe escrever sobre a importância do amor fraternal, lá no capítulo 4. Não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. Vocês, de fato, já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, eu pedindo, amem uns aos outros. Sabe o que é? O apóstolo Paulo dizia, eu nem preciso ensinar vocês sobre o amor. Porque, de fato, vocês já praticam esse amor. Mas mesmo assim eu vou insistir, porque isso nunca é demais de falar. Amem uns aos outros. Amém. O amor predominava a vida daquela igreja. Amor a Deus, amor à igreja, amor à comunidade, amor uns aos outros e amor aos crentes até que não eram daquela comunidade. Então, primeiro, essa igreja precisa estar em Deus. Onde a igreja está localizada? Não é José Ressato, em primeiro lugar, não. Porque templo não é igreja. Ela está localizada, o endereço dela, ela está localizada em Deus. Ela vive em Deus. Ela respira Deus e ela aspira a Deus.
Essa igreja é composta de pessoas que não têm uma fé sentimental. É uma fé que é ativa. É uma fé que produz frutos. É uma fé que dá resultado. É uma fé ativa. E a terceira coisa que ele fala nesse texto diz assim. E então, a primeira coisa ele diz, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A perseverança proveniente do amor em Jesus Cristo. Então, presta atenção. Em primeiro lugar, precisa ter uma fé viva. Em segundo lugar, um amor que nos leva ao esforço. Um amor que leva ao sacrifício. Um amor que é capaz de nos tirar dos nossos confortos. É um amor que nos tira da nossa zona de conforto. E o terceiro fato é que uma igreja precisa ser composta por crentes que possuem uma firme esperança. Eu não sei qual é a firme esperança que você vive. Eu não sei sobre qual esperança você está firmado. Eu não sei. Mas aqueles crentes não tinham esperança maior do que o dia da vinda de Jesus. De viver um novo tempo. Uma firme esperança deles também causava impacto no mundo. Também comentam, versículo 10, também comentam como vocês esperam do céu a vinda do Senhor Jesus. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas os que estão firmes na esperança não colocam sua esperança nas coisas dessa vida só porque Jesus está demorando a voltar. A Bíblia diz em 1 Coríntios que quem coloca a sua esperança nas coisas dessa vida é a mais infeliz das pessoas. Nós precisamos também ser sinceros nessa manhã e perguntar para nós mesmos, a minha maior esperança é Jesus? A minha maior esperança é saber que apesar das batalhas dessa vida, da dureza dessa vida, das dificuldades dessa vida, vai chegar o dia que tudo isso vai ser transformado, mudado, que Cristo virá, que Cristo voltará, que nós vamos viver um novo tempo, nós vamos viver um novo momento. Essa esperança tem significado para nós? Essa esperança faz sentido para nós, fazia sentido para aqueles crentes. Faz sentido? Tudo bem que eles achavam que Cristo ia voltar ainda naquela geração, mas isso fazia sentido. Parece que essa questão da esperança em Cristo e na volta de Cristo está um pouco opaca na igreja de hoje, não está nítida. Vocês percebem isso? Naquela igreja, essa esperança era nítida. A certeza da vitória vindoura ocupava um lugar muito especial no coração deles. Aqui nós estamos experimentando dores, aqui nós estamos experimentando sofrimento, esse pessoal está perseguindo a gente, eles não dão paz para a gente, os judeus aí estão nos perseguindo, o pessoal do judaísmo está nos perseguindo, foram lá na casa de Jasão, tiraram Jasão, espancaram Jasão, porque queria que Jasão desse conta de Paulo, havia todo um problema. Mas a certeza da vitória vindoura faziam com que eles superassem todas as lutas, com a vida com toda a dureza. Irmãos, a vida não é mole não, a vida é dureza. Agora, quando você enfrenta uma vida com todas as batalhas, mas você tem certeza de uma vitória final, isso deve encher o nosso coração de muita esperança,
de muita paz. Então, a igreja, para avançar, ela precisa estar firme na esperança. Sabe por quê? Porque muitos crentes hoje estão devagar, quase parando, porque não suportaram a vida. Não suportaram as durezas da vida. Não suportaram a batalha da vida. Por quê? Porque essa esperança da vitória final, ela está opaca, ela não está nítida na vida deles. A pessoa não é capaz de uma vez por semana pensar nessa vitória vindoura. Ele está tão consumido pelas dores, pelos problemas, pelas tribulações, mas não é capaz de uma vez por semana pelo menos pensar, gente, segura a onda aí que nós estamos com a vitória garantida. Nosso Senhor virá. E nós temos uma vitória vindoura. Claro que isso não pode fazer de nós pessoas alienadas. Não é isso que eu estou falando. De cruzar os braços. Mas essa esperança vindoura encher o nosso coração. Fazer com que em meio a tantas lutas e batalhas, nós estejamos com os nossos corações em paz. E saber, eu estou passando um sufoco. Mas eu sei que vai chegar o dia que esse sufoco vai acabar. Amém? Amém? Fé ativa. Amor que gera esforço. Amor que gera trabalho. Amor que gera serviço. E firme esperança. 3 elogios que Paulo faz a essa igreja. 3 coisas que ele vê nessa igreja. E 3 coisas que uma igreja, se não tiver, não vai avançar. Então, quando eu pergunto avançar ou recuar, não sei qual vai ser a resposta hoje. Pastor, depois de tudo que o senhor falou, eu não sei. Mas o meu desejo é que a nossa igreja avance. Teu desejo também eu sei que é esse. Mas para ela avançar, ela precisa que nós tenhamos uma fé ativa. Não é uma fé ativista. É uma fé ativa. Uma fé que produz efeito, produz resultados. Produz rupturas, produz compromisso. E uma esperança firme que possa gerar paz, que possa gerar confiança, que não gere desespero na gente e que gere cada vez mais uma esperança firme, sabendo que a vitória vindoura está garantida. Um dia Cristo vai descer dos céus. Se nós estivermos vivos, seremos imediatamente transformados. Se já tivermos mortos, viremos com Ele nas nuvens. Para viver um novo tempo. Nós temos essa esperança. Agora, quem vive nesse mundo com tantas lutas sem esperança, imagina. Agora, eu quero concluir a minha palavra dizendo uma coisa. Irmã Vilma, eu vejo na irmã uma pessoa com a fé ativa. Eu vejo na irmã uma pessoa que se esforça pelo amor. E vejo na irmã uma pessoa que tem uma firme esperança. Eu deixei a conclusão dessa mensagem hoje como uma homenagem à irmã. Deus te abençoe. Vamos ficar em pé. Vamos louvar a Deus. E olha aqui, para fazer de novo aqui o que eu fiz algumas vezes. Ninguém, por favor, vá embora que está dentro da hora. Tudo no Brasil tem tolerância de 10, 15 minutos. Eu estou na tolerância. Então é o seguinte, eu queria que você fizesse uma pergunta para si mesmo. De tudo que Deus me falou hoje aqui, esses 3 aspectos para que a igreja avance, qual eu preciso melhorar? Qual deles? O que Deus falou para mim hoje aqui, porque eu preciso fazer minha parte para que essa igreja avance. E mais importante do que a igreja avançar, é o reino avançar, porque o importante é o reino. O mais importante é o reino avançar.
quando a igreja avança, automaticamente o reino avança. Pelo menos deve ser assim. O que me cabe? Do que Deus falou hoje aqui eu preciso caprichar mais para que a igreja avance? Pense nisso, enquanto nós louvamos ao Senhor. E hoje à noite, nossos jovens vão estar aqui. Hoje nós não estamos vendo os jovens aqui, né? Mas vão estar conosco. Ore pela nova geração da igreja. Nenhuma igreja avança se não investir na nova geração. Nenhuma igreja. E uma outra coisa que a gente precisa avançar mais aqui na igreja é investir mais ainda na nova geração. Para que a nova geração que está vindo aí seja uma geração com fé ativa. Seja uma geração que se esforça pelo amor. E uma geração firme na esperança. E só quem pode proporcionar isso para essa nova geração é Jesus Cristo através da igreja. Então nós temos um compromisso de orar e trabalhar para que essa geração, eles não estão aqui, a maioria está lá no acampamento. Mas não esqueçamos que como igreja nós temos uma responsabilidade com a nova geração. Vocês já ouviram falar em janela 4:14? Qual era aquela janela de missões? Era 10:40. 10:40 todo mundo ouviu, né? Mas sabe o que é a janela 4:14? A janela 4:14 é o público que a igreja não está alcançando. E existe um sumiço. Um sumiço na idade de 11 em diante. Vem ali com a mamãe e com o papai até 11, de 11 em diante há um sumiço. Isso está acontecendo geral. Então é momento para a gente pensar nisso. Nós temos que avançar como igreja no investimento na nova geração e precisamos ensinar a nova geração a ter uma fé ativa, a se esforçar pelo amor e alimentarem essa esperança, porque essa nova geração está vivendo sem esperança. Vamos louvar o Senhor? Pensa aí, o que Deus quer fazer de você nessa manhã para que a igreja avance? Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Senhor que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você gostaria, quem tem menos de 78 anos aqui? Levanta a mão. Menos? Você gostaria de chegar aos 78 bem, com saúde?
Amém. Pois é, tem um dos irmãos mais antigos da nossa igreja aqui, que aqui está mais tempo na igreja, que hoje faz 78 anos e está muito bem. Irmão Douglas. Olha lá, hoje ele faz 78 anos. Vamos cantar parabéns para ele? Para encerrar o culto? Vamos lá e depois eu dou a bênção apostólica. Vamos lá? Parabéns para você. Que eu divulguei um dado pessoal seu, a idade, né? Então vamos orar. Que Deus abençoe você que nos visita. Se você está procurando uma família espiritual, faça da nossa igreja a sua família aqui em Curitiba. Mesmo que você esteja nos visitando online, pode também fazer parte da nossa família nesse novo momento. Que Deus te abençoe. Mas eu quero repetir para você uma coisa: o presencial é muito melhor, tá certo? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre o povo de Deus espalhado na face da terra agora e sempre. Amém.